E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam com saúde. E vamos dar seguimento? Ah, eu sei o que vocês estão pensando. Você está pensando, quem é esse cara ali do lado do badminton? Dentro do quadrado eu sei que é o badminton, mas quem é aquele cara ali? Bem, pessoal, como vocês estão vendo, dentro do quadrado sou eu. Fora do quadrado, esse carinha aqui do lado é o homem vitruviano. Segundo Leonardo da Vinci, a figura a proporção do homem perfeito, ok? Então, galerinha, ele é o símbolo do Renascimento ou do Classicismo. E a gente vai falar sobre isso. A matéria de hoje é essa: Renascimento ou Classicismo, ou Quinhentismo. Vai ter muito nome. Calma, gafanhoto, eu vou explicar tudo. Mas antes de eu explicar, chama a vinheta. Renascimento ou classicismo ou quinhentismo. Ah, não tem muito nome aí. Eu faço. Calma, eu vou explicar o motivo dos textos, tu vai entender. Renascimento. O Renascimento é o momento que o pessoal acredita, o pessoal da época argumentava que a cultura do mundo estava morta. E esse período foi o responsável por ressuscitar ou por fazer renascer a cultura do mundo. Por isso, Renascimento. Classicismo, porque as bases desse período são a literatura grega e romana, ou greco-romana, da forma como quiser. Por isso, classicismo, referência aos clássicos. E quinhentismo, porque esse período acabou em 1580. Então, sendo assim, o período de 1500, ok? Quinhentismo. Vamos lá? O classicismo corresponde ao momento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV na Europa. O nome do movimento que cerca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna faz referência aos modelos clássicos greco-romano. Olha, o classicismo. No campo da literatura, perdão, classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoram no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista, ou seja, literatura do Renascimento, ok? Vamos lá, vamos dar seguimento. Contexto histórico. Na Idade Média, período que durou 10 séculos, do século V ao século XV, o principal atributo da sociedade era a religião. Galera, só deixa eu deixar uma coisa clara, só para a gente não ter problemas, tá ok? Eu vou falar aqui de igreja católica, vou citar a igreja católica. Não é que eu tenha nada contra a igreja católica, não estou falando mal da igreja católica, eu estou falando do que a história e a literatura nos passam, nos retratam, ok? Todos os respeitos cabíveis à igreja católica. Nada contra, todo respeito, tanto à igreja quanto aos católicos, ok? Para nós não termos problema. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, ou seja, teu, Deus, centrismo no centro, Deus no centro de tudo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que cada vez adquiria mais fiéis. Assim, pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas eram excomungados, além de sofrer alijamento da sociedade ou, em último caso, a morte. Como assim, Marco? Não entendi. Simples. A Igreja Católica tinha os seus dogmas, tinha a sua postura, tinha os seus costumes. Se você saísse daquilo, você poderia ser excomungado, ou seja, ser considerado como alguém contrário à fé. Se você é contrário à fé, você merece punição. Isso é a ideia da igreja daquela época. Outra possibilidade é você ser afastado da sociedade. Por quê? Porque a sociedade era cristã, por base cristã. Então, sendo assim, se você não era cristão, todos se afastavam de você. E terceira situação, a morte. Aí nós temos o caso da Santa Inquisição, enfim. Isso aí o professor de história de vocês vai falar com vocês, tá ok, galera? Já não é a minha área, eu não vou entrar muito a fundo, senão a gente vai ter um monte de problema. Mas é isso que acontecia. O que estava acontecendo? O que rolou nesse período? Esse momento esteve marcado por grandes transformações descobertas históricas. As grandes navegações expandiam de uma forma singular
a cultura e o discernimento de várias pessoas. Afinal de contas, se você está trancado no navio, você não tem dogma, você não tem postura. Muita coisa considerada errada ou considerada certa era simplesmente modificada dentro daqueles navios. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso aí não faz parte da história. O importante é saber que as grandes navegações estavam acontecendo nesse período. A reforma protestante, que levou a uma crise religiosa encabeçada por Martinho Lutero. O que foi isso, galera? Todo o dogma cristão era dado pela Bíblia, escrita em latim. Lutero traduziu a Bíblia, inicialmente para o alemão. Então, todo mundo podia ler a Bíblia. Então, parava-se de se comer na mão dos padres da época, que diziam aquilo que queriam, ensinavam da forma que queriam, porque nem todo mundo sabia o latim. Agora, o latim se tornou desnecessário. Você lê a sua Bíblia no seu idioma. E isso faz com que você tenha um conhecimento. E aí, muitas dissensões surgiram, entendeu? Muitos desvios surgiram dentro da igreja. A invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg. A imprensa em questão não é a imprensa, aquele carinha com o microfone. Com licença, vamos dar uma entrevista aqui para a rede tal de televisão? Não, não era isso. A imprensa era uma máquina que servia para imprimir diversas folhas, como se fosse uma super impressora da época, e era feita para jornal. Também foi feita para imprimir a Bíblia, também foi feita para difundir livros, enfim, muita coisa serviu para isso. O fim do sistema feudal e o início do capitalismo. Então, a situação feudal, ela acabou se tornando uma coisa, como é que eu vou dizer, esquecida. Por quê? Porque o dinheiro começou a ter mais força do que o comando praticamente de milícias dentro de uma região. Não estou falando milícia no sentido atual, ok? Estou falando grupos militares individuais pagos para defender determinadas regiões. Eu tinha uma terra grande, eu precisava de gente que defendesse a minha terra. Isso era uma milícia, tá ok? Dá para não ter problemas. E o cientificismo de Copérnico e Galileu, ou seja, a ciência deu um salto muito grande. Principais autores de suas obras. De certo que na literatura portuguesa, o autor que recebe destaque é Luís Vaz de Camões, com sua obra Os Lusíadas, em 1542. Já na Espanha, Miguel de Cervantes, com sua obra notável Dom Quixote. Destacam-se também os escritores humanistas italianos, Dante Alighieri, com sua obra mais popular, Divina Comédia, Francesco Petrarca, pai do humanismo e inventor do soneto, Giovanni Boccaccio, com sua obra magna Decamerão. Pessoal, olha só, todos são importantes, mas eu vou dar na próxima aula uma aula básica falando desses três aqui: Camões, Cervantes e Petrarca. Camões, principalmente por causa dos Lusíadas, ok? Cervantes, principalmente por causa de Don Quixote. E Petrarca por causa do Dom Estilo Novo, ou seja, o soneto, tudo isso. A gente vai ter que trabalhar isso daí para que vocês venham a conhecer. Tá legal? Os outros dois, tanto o Boccaccio quanto o Alighieri, são importantes? São. Mas os outros três são mais. Legal? Vamos seguir. Curiosidade! Ah, vocês pensaram que não tinha nada? Tem. Galera, todo mundo já ouviu falar de alguns nomes importantes. Mas vou falar dos principais nomes do Renascimento? Primeiro nome, Leonardo da Vinci. Ah, então Leonardo, já ouvi esse nome, já ouviu. Olha de onde você ouviu, ó. Leonardo. Ah, então peraí, você está misturando literatura com Tartaruga Ninja? Não, não tô não. Está misturando arte com Tartaruga Ninja? Não, não tô não. Segundo nome, Michelangelo. Olha o Michelangelo aí. Terceiro nome, Rafael. E quarto nome, Donatello. Galera, não tô brincando, não é brincadeira. Os nomes das tartarugas ninja são inspirados em quatro grandes expoentes do Renascimento: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, espero que tenha servido. E fora isso, pessoal,
Espero que vocês se cuidem. Lembrem, vocês se cuidam por mim. Eu me cuido por vocês. Fiquem bem, se cuidem. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Chega aí. Tá pensando que é fui? Não é fui, não. Hoje eu vou dizer outra coisa. Cowabunga! Até a próxima, galera!